Começando o tempo de cuidar, o último de 2025, para a gente fechar muito bem essa temporada. Já deixo o spoiler, tá? 2026 tem muito mais. Tempo de cuidar com ela sempre, doutora Ana Carolina Tavares, endocrinologista e diretora médica da Body Prime, Juiz de Fora. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Vamos finalizar o ano aí com chave de ouro, né? Exatamente. E fechando muito bem, né, doutora, essa temporada, hoje a gente vai conversar sobre cuidados essenciais com a saúde no verão, para fechar dezembro muito bem, né? Para você que está acompanhando a gente, a partir de agora, a gente também está ao vivo no YouTube da Rádio Cidade. Você pode acompanhar o programa por lá, mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Doutora, para a gente começar então o tempo de cuidar de hoje, por que a hidratação se torna ainda mais importante durante essa época, né, o verão? Então, Ana, o verão, ele é um tempo que a gente tem um aumento significativo das temperaturas, né? E com isso, a exposição solar geralmente também aumenta, porque as pessoas frequentam mais a praia, as pessoas frequentam mais a piscina, elas tomam mais sol. Então, isso tudo, e assim, o próprio dia a dia nosso, a gente vai se locomover de um lugar para o outro, a gente acaba estando exposto ao sol também. Então, eu falo sempre da importância, porque nesse calor, a gente tende a transpirar muito mais. O suor se torna mais frequente. E a gente começa a perder mais a nossa hidratação pelo suor, né? O suor também é uma forma de perder hidratação. E então, como a gente está perdendo a hidratação, a gente precisa repor. Se a gente não repõe essa hidratação, se a gente não toma os cuidados necessários, tudo isso se torna mais difícil. Lembrando também que o calor, por ser mais intenso, pelas temperaturas serem mais intensas, também a necessidade de sempre, o ano inteiro, a gente tem que usar o protetor solar. Mas agora, mais do que nunca, assim, é imprescindível que estejamos com o protetor em dia, que a gente cuide da nossa pele, para que a gente não tenha tantos problemas, né? A gente sabe que a gente já viu assim, o paciente não estava na praia, estava em algum lugar, ficou exposto no sol, principalmente assim no Rio, onde as temperaturas... Aqui em Juiz de Fora a temperatura é alta, mas não é tão alta quanto no Rio, nas praias, em locais que, de fato, a gente tem temperaturas muito, muito altas, norte, nordeste, mas, assim, quando a gente vai para essas regiões, a gente sabe, assim, que você parado, o mormaço, qualquer coisa, ele vai te queimar e vai te queimar de uma forma muito intensa. Eu tive uma paciente, uma vez que ela estava na praia, embaixo do guarda-sol, e ela fez uma queimadura com bolha, assim, e foi bem... Uma queimadura de 2º grau, né? E, assim, foi bem... Ela ficou com um transtorno, assim, gigante. Perdeu a viagem dela, teve que ir para o hospital, teve que fazer medicação, usar antibiótico. Então, assim, coisas que seriam possíveis da gente prevenir, né? Falando sobre a hidratação, doutora, tem muita gente que esquece, às vezes, de tomar água, né? Mesmo com esse calor. Mas existe uma quantidade ideal, assim, de quantidade de água, de líquido que a gente deve ingerir, principalmente agora no verão? Sim, a gente sempre pede para o paciente ingerir de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Então, pega o seu pezinho, vezes 30 ou 35 para dar uma intensificada aí no verão, só fazer a conta que a gente vai. Mas pelo menos de 2 a 3 litros nesse verão a gente precisa ingerir. A gente precisa repor. Ah, mas eu como muita fruta. Sim, a fruta também tem o líquido. Ah, eu tomo muito suco. O suco também tem o líquido, mas não deixem de beber água. A água é muito importante. Tem gente que eu sei que tem dificuldade com a água, mas vai se adaptando, coloca um copinho do lado, uma garrafinha e vai se forçando ali, porque vai ser muito importante. Esse ano a gente vai ter um verão mais ameno. A gente não vai ter um verão tão intenso quanto foi o verão de 2024 para 2025, mas ainda assim é importante. A gente não deixa de bater aí 40 graus na praia, essas temperaturas elas vão existir, não tão fortes quanto a gente pegou 45, 46 no ano passado, mas a gente tem que tomar esses cuidados aí. Eu sei que todo mundo agora começa a viajar para a praia, começa a ir para a piscina, cachoeira, todo mundo começa a se organizar para fazer um churrasco ali, e então esses cuidados são bem importantes. E falando, doutora, sobre a proteção, né, sobre o uso do protetor solar,
Tem uma forma ideal, uma quantidade certa para passar, para realmente estar protegido? Até o fator solar mesmo, que é indicado? Então, Ana, o fator eu não me apego tanto a ele. Ele é mais importante para os pacientes que são mais branquinhos, que tem o fototipo 1, né, que é aquele paciente bem branquinho, que ele mais queima do que bronzeia, aquele paciente que qualquer coisinha que ele toma de sol, ele já fica muito vermelhinho. Mas ideal é que ele use um protetor com fator mais alto. Mas a pessoa que é um pouquinho mais morena, que não. O protetor acima de 30, 40, ele já é suficiente, ele vai já ajudar. É importante sempre aplicar o protetor 30 minutos antes da exposição solar. Foi na água, reaplica quando chega. Entrou na água da piscina, no mar, em qualquer lugar, tomou uma ducha, tem que reaplicar o protetor. Se for ficar, não entrei na água, estou ali embaixo do guarda-sol, só estou ali, reaplicar a cada 2 horas. Então, esse que é o que a gente pede para a gente prevenir, principalmente no rosto. Quando a gente fala, as principais... Quando chega março, começa a aparecer, né? Ai, doutora, meu melasma piorou demais. A gente sabe, a gente já conversou aqui sobre o melasma. Quem não escutou, veja o programinha aí anterior. A gente sabe que o melasma ele é multifatorial, mas a gente sabe que o sol é um importante desencadeador e um importante responsável pela piora do melasma. Então, se a gente pode prevenir, se a gente pode usar, e para o melasma sempre lembra protetor físico e de preferência que tenha cor. Isso aí é importante também no rosto, falando de rosto, colo aqui também, que são as áreas que as pessoas geralmente têm mais melasma. A cor, de certa forma, é para aumentar a proteção, doutora? Como que funcionaria? A cor, ela protege contra essa luz nossa aqui. A luz que a gente usa do computador, da tela, a luz da iluminação da nossa casa. Então, ela vai proteger, vai fazer proteção tanto UVA quanto UVB. E assim, as coisas também que eu peço para os meus pacientes, principalmente quem tem melasma, usa chapéu que tenha proteção, usa um boné que tenha proteção. Carol, não gosto de tomar sol de jeito nenhum. Aquelas camisas também com a proteção. Escolham marcas, não estou aqui para divulgar marca nenhuma, mas escolha que tem o certificado correto, que de fato tenha, porque hoje você chega na praia e todo mundo está vendendo aquelas camisas, né? Mas será que de fato tem a proteção adequada? Então, assim, às vezes assim, eu prefiro que tenha uma só, mas que tenha certeza que aquela camisa vai ter a proteção que a gente precisa, do que ficar comprando um monte e a gente não sabe a qualidade daquela camisa e daquela proteção. Às vezes, investir numa boa, realmente, de uma marca que a gente sabe que funciona, é a melhor opção, né, doutora? Exatamente. Falando ainda sobre a proteção solar, né, sobre o protetor, eu tenho uma dúvida. Hoje a gente tem alguns que funcionam como aerosol. Eles também funcionam? A orientação é a mesma para o protetor em creme? Sim, a mesma coisa. Hoje os aerosóis são bem legais. A gente tem hoje os sprays também, né? Sim. Eu, inclusive, essa semana passada, ele tinha comprado um de spray para testar. Eu nunca tinha usado. Já usei o aerosol e já usei o creme. Eu não gosto até muito do creme, não, porque o creme eu acho que ele... no corpo me dá um pouco de aflição, aquela melequinha dele. E aí eu comprei esse de spray porque a promessa do spray era que não ficava pregando tanto. E realmente ele atendeu as expectativas. Ele não fica pregando, não fica me incomodando tanto. E é bom que é uma forma simples também de passar, né? Não tem essa desculpa. Vou ter que ficar lá passando. Ninguém pode passar para mim. O sprayzinho ajuda. Mais fácil, mas as né? costas, peça ajuda alguém, porque acaba que fica... esses dias para trás, uma grande amiga minha me mandou mensagem. Ela passou protetor e ela não passou direito. Aí ficou uma faixa das costas tadinha sem passar. Aí ela é muito branquinha e queimou. Ficou vermelho aquela faixa e o restante tudo protegido. Exatamente. Ainda aliado a isso, doutora, existe algum horário, né? Antes a gente tinha um horário, de certa forma, seguro para tomar sol. Hoje, isso ainda funciona? Tem esse horário aí seguro? Tem, né? Mas assim, o sol, a gente sabe que hoje a nossa camada de ozônio e tudo mais não está tão segura quanto já foi um dia. Mas o solzinho antes das 10 e depois das 4, 5 horas da tarde, ele é um pouquinho melhor do que aquele sol de meio-dia, aquele sol escaldante de 11, meio-dia, 1 hora da tarde, que a gente sabe que o sol está a pino ali, ele é um pouco melhor. E principalmente com risco da desidratação mesmo, né? Para evitar desidratação e assim, vou ficar naquele sol.
tenta ficar embaixo do sombreiro, ou usar o outro horário para tomar o sol de fato. E hidratação, bebe água de coco, bebe água, leva fruta. Hoje em dia na praia mesmo, assim, ou compra frutinha para deixar na piscina. Tudo isso vai ajudando com a nossa hidratação. E falando sobre esses alimentos, doutora, existe alguma fruta, né, algum outro tipo de alimento que mantém a saúde e também ajuda nessa hidratação e também que é prático aí para o dia a dia? Então, a gente tem que pensar, não estou falando agora de emagrecimento não, tá? Não está aqui a quem fala do emagrecimento, mas assim, melancia é uma fruta que tem bastante água, laranja tem bastante água, o abacaxi também tem bastante água. Tomar cuidado com limão, gente, nesse verão. Eu já ia até esquecendo de falar do limão. O limão é um grande vilão, porque aí tá ali comendo um peixinho, tá ali comendo uma carninha, espreme o limão, aí põe a mão na perna, ou passa em qualquer outro lugar. O limão, ele gera uma queimadura, ele é ácido. Então, na hora que ele entra em contato com o sol, ele vai gerar uma reação e ele vai te queimar. Então, usou limão, lava a mão com sabão, lava bastante. Até na área mesmo, às vezes onde pode ter caído, né? Sim, espirrou limão, porque limão ele espirra, né? Você espreme, ele guincha para todos os lados. Então, lava bastante ali aquela região para evitar de manchar, para evitar de ficar feio. Se no caso a pessoa pegou o limão, esqueceu ou caiu em alguma parte do corpo e não viu e acontecer essa mancha, essa queimadura, o que a pessoa deve fazer, doutora? Depende do grau da queimadura. O ideal é procurar uma emergência, procurar um lugar, porque geralmente queima mesmo, faz até bolha. Aí é uma atenção especial, É uma atenção né? especial, tem que ir, tem que ver. Mas assim, não tem como ir em lugar nenhum, tô desesperado. Um Bepantol já ajuda bastante, já passa ali, porque é uma queimadura, né? Mas se tiver muito intenso, o ideal é procurar, porque talvez vai precisar de uma sulfadiazina de prata, que é uma medicação antibiótica para queimadura, e aí a gente precisa realmente de um auxílio de uma prescrição médica, né? Entendi. E aí, para quem se expôs ao sol, tomou um sol ali meio errado, esqueceu o protetor solar, qual que é a sua orientação para essa pessoa, doutora? Hidratação corporal. A hidratação oral sempre, né? Porque a gente já conversou, é inegociável, mas a hidratação corporal. Ficou vermelhinho, viu que tá vermelho, hidrata bastante a pele. Uma coisa que dá alívio, né, é colocar o protetor solar na geladeira ou no congelador. Olha. Isso aí eu aprendi alguns anos atrás. Ele não vai otimizar a ação do hidratante, ele vai dar um conforto melhor no pós-sol, porque ele vai, aquele geladinho, ele vai dar uma melhora, porque o corpo fica pegando fogo, né? Quem já passou por um quadro de insolação aí sabe, o corpo fica pelando, fica muito quente. Então a gente coloca ele no refrigerador somente para dar aquele conforto e hidratação. Cremes hidratantes. Não é creme cheirosinho, não, gente. É creme hidratante. A gente precisa de cremes que tenham um potencial alto de hidratação. Tem também os famosos, né, pós-sol. Eles também são indicados, doutora? Sim, eles são calmantes, né? Eles dão uma acalmada na pele, mas eles não hidratam. Então, você passa ele, deixa dar aquele alívio, eles são mais para aliviar e depois venha com o hidratante em cima, porque o hidratante é o mais importante para repor aquilo que a pele perdeu para o sol. Porque, além do risco de envelhecimento, risco de melasma, risco de câncer de pele, gente. Exatamente. A gente está esquecendo do principal vilão. Então, assim, usa o protetor, se cuida, toma o sol consciente. Eu falo assim, não é para não ir para a praia, não é para não ir para a piscina, não é para não ir para a cachoeira. Sim, vá, aproveite. O verão é uma das estações mais lindas do nosso ano, e a gente tem um verão lindo, mas com o cuidado necessário a gente consegue aproveitar sem ter nenhum transtorno. Exatamente. E, doutora, para fechar o tempo de cuidar dessa segunda-feira e também o último aí de 2025, qual sinal você acha que é assim um alerta para a pessoa, né, procurar um especialista, um médico, ver que o corpo às vezes tomou um sol meio errado e aí isso pode ser algo pior? Qual que é esse sinal? Então, Ana, eu sempre peço para observar vermelhidão excessivo. O vermelhidão a gente consegue controlar em casa, porque o vermelhidão nada mais é que uma queimadura de primeiro grau. Aquele vermelho intenso ali. Tomar cuidado com os sinais de desidratação, porque a insolação ela vem com dor no corpo, ela vem com, às vezes, febre, ela vem com, às vezes, diarreia, vômito. A insolação ela vem trazendo tudo isso. Então, observou esses sintomas, procure uma emergência, procure um atendimento. Observou também bolhas no local
ou até perda de tecido, que aí já é uma queimadura muito, muito grave, acontece, tá, gente? O sol é capaz de fazer isso. Temos que procurar uma ajuda médica, porque aí provavelmente a gente vai ter necessidade de entrar com antibiótico, vai ter necessidade de fazer algo mais intenso. E evitar uma nova exposição enquanto aquilo ali não tiver melhorado, enquanto não tiver cedido aquela vermelhidão, aquela bolha ou a perda de tecido. Se Deus quiser, ninguém vai ter isso, porque nós vamos passar protetor. Exatamente. Mas são os cuidados que a gente tem que ter. E observou sintomas de hipotensão, que é a queda da pressão, ficou molinho, começou a diarreia, vômito, começou a passar mal. Tem as gastroenterites também, né? Tem que saber diferenciar, mas começou com isso, procura uma emergência, procura um especialista aí para te auxiliar nesse processo. Perfeito. Doutora, fechando o tempo de cuidar hoje, então, tomar sol, aproveitar o verão com responsabilidade. Exatamente, é importante. É importante demais. A gente se encontra, então, doutora Ana Carolina Tavares, em 2026, com mais tempo de cuidar por aqui, para a gente acompanhar você, seu trabalho nas redes sociais. O meu Instagram, @dra.anacarolinatavares, e o da Body Prime, @bodyprime.juizfora. Perfeito. A gente se encontra então, 2026 aí, aproveita seu verão, suas férias com responsabilidade, toma sol direitinho, e aí em 2026 a gente volta com tudo por aqui. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Ana.